Bem-vindos novamente ao curso de Propriedades Físicas dos Alimentos. Hoje nós iremos tratar sobre propriedades térmicas dos alimentos. Bom, para fazer os cálculos relacionados à engenharia de alimentos, é necessário conhecer e saber determinar os valores de algumas propriedades térmicas dos alimentos, como, por exemplo, o calor específico, calor latente, a condutividade térmica, a difusividade e também a densidade. Embora a densidade não seja uma propriedade térmica do alimento, ela é variável com a temperatura e também é utilizada para o cálculo da difusividade térmica. E por isso nós iremos tratar. Bom, iniciando por calor específico, é necessário lembrar que calor específico é a quantidade de energia necessária para variar uma unidade de temperatura de uma unidade de massa, por aquecimento ou resfriamento. Ou seja, quanto de energia é necessário para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius a temperatura de um produto de 1 grama, tá bom? A unidade que geralmente é expressa o calor específico é em joule por quilograma grau Celsius ou em kilojoule quilograma grau Celsius. Esse daqui é o sistema internacional. Também pode ser encontrado em outras unidades. Uma das outras mais conhecidas é o sistema inglês. Também poderia ser considerado SI em português, mas não é. Sistema inglês, ele vai ser em BTU Libra grau Fahrenheit e ele pode ser convertido para kilojoule quilograma grau Celsius, tá bom? O CP pode variar em função da temperatura, então ele vai variar em função da temperatura, da pressão e da composição do alimento. E isso a gente vai ver um pouco mais de foco agora ainda nessa aula. O CP dos gases geralmente são conhecidos, tá? Já foram determinados, e alguns alimentos também, e o CP de alguns alimentos também já é conhecido. Aqui, por exemplo, a gente tem a tabela 1, onde a gente apresenta alguns valores de calor específico para gases, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e ar, nas temperaturas entre 25 e 350 graus Celsius. A gente percebe que existe um aumento do calor específico com a temperatura. Bom, aqui na tabela 2 eu apresento o calor específico de alimentos congelados, que é o CP-, e o calor específico de alimentos não congelados, que é o CP+, e também o calor latente de alguns produtos. Nós podemos perceber que o calor específico dos produtos congelados é menor do que o respectivo calor específico dos produtos não congelados. Por exemplo, aqui da banana, quase o dobro. A cenoura também apresenta quase o dobro de calor específico para produtos não congelados do que para produtos congelados. Bom, basicamente a gente precisa entender que os produtos congelados são produtos que têm gelo na sua composição, tá? Parte da sua água ela é congelada na forma e vira gelo. Então, quando nós olhamos aqui o CP, o calor específico do gelo, nós percebemos que o calor específico dele é metade do calor específico da água. Portanto, o calor específico de alimentos congelados será menor sempre do que o calor específico de produtos não congelados. O calor latente, como nós já vimos no colegial, para o calor latente, por exemplo, da água, o calor latente tem um valor muito superior ao calor específico. E é um calor que é utilizado para a transição de fase, né, de sólido para líquido ou líquido para vapor. No caso, é sólido para líquido mesmo e líquido para sólido. E aqui nós observamos os valores de alguns dos produtos. Bom, mas para que nós podemos utilizar o calor específico? Um dos exemplos mais práticos de utilização do calor específico é na troca térmica. Esse é basicamente um tema que é muito abordado no colegial, por exemplo, onde a quantidade de calor de um corpo que um corpo perde ou que um corpo ganha
vai ser igual à sua massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, no caso, se a variação de temperatura de um corpo ela é positiva, ela é maior que zero, isso quer dizer que a temperatura final dele é maior que a temperatura inicial. E, portanto, ele ganhou calor, ele ganhou energia. Se a temperatura final dele for menor que a temperatura inicial, portanto, ΔT, a variação de temperatura será negativa, e isso quer dizer que ele perdeu calor ou para o ambiente ou para um outro corpo, tá bom? Então, o Q será negativo. Aqui embaixo tem um exemplo de dois corpos, tá? Um corpo A, que tem uma temperatura mais elevada, e um corpo B com uma temperatura mais baixa. Quando os dois são colocados em contato, o calor de A vai ser transferido para B, até que os dois entrem em equilíbrio térmico. Os dois terão a mesma temperatura final. Lógico, considerando que não há perda de calor para o meio. Então, no equilíbrio, até atingir o equilíbrio, a gente vai ter que a quantidade de calor que A perdeu vai ser igual à quantidade de calor que B ganhou. Bom, então assim, para atingir o equilíbrio, nós temos que a quantidade de calor que um corpo quente perde vai ser igual à quantidade que um corpo frio ganha. Tá? Essa relação é muito útil para a determinação prática do calor específico. Por quê? Bom, imaginemos assim que nós tenhamos um volume de água conhecido, onde nós sabemos a massa que nós temos, nós conhecemos também o CP da água nessa temperatura e a temperatura inicial dessa água. E nós temos um corpo quente aqui, que nós conhecemos a massa e nós conhecemos a temperatura inicial, mas nós não sabemos o calor específico desse corpo. Quando nós colocamos esse corpo quente dentro da água e monitoramos a temperatura, quando não há mais variação de temperatura, e desconsiderando as perdas para o ambiente, tá? Quando não há mais variação de temperatura, nós temos uma temperatura final de equilíbrio. Como nós temos então a massa da água, o calor específico da água, a temperatura final e inicial da água, e nós temos também a massa do produto que nós não conhecemos o CP, sua temperatura final e sua temperatura inicial, o único valor que falta para a equação é o CP. Então nós conseguimos determinar o seu calor específico. O calor específico ele pode ser determinado de forma experimental utilizando um calorímetro. O calorímetro ele pode ser construído em laboratório, tá? Normalmente é utilizado um recipiente de metal, um vaso metálico, para conter o líquido. Esse vaso metálico geralmente é isolado do meio externo. Quanto melhor, tem que ser muito bem isolado, na verdade, para evitar perdas de calor para o ambiente. Geralmente esse calorímetro tem que ter um termômetro para que possa controlar a temperatura de equilíbrio, para que consiga determinar qual é a temperatura de equilíbrio, e um agitador. O agitador pode ser colocado ou não, mas é normal colocar para que a troca térmica seja mais rápida e mais homogênea. E o corpo? Basicamente é a mesma ideia do anterior. Nós temos uma água com uma massa conhecida, tá? Uma temperatura inicial conhecida e um CP conhecido. E você tem um corpo com uma massa conhecida e uma temperatura inicial conhecida. Tá? Esses dois vão chegar numa temperatura de equilíbrio e daí é possível calcular o calor específico do corpo. Alguns pontos que tem que ter atenção é quanto ao isolamento térmico do calorímetro. E se ele não for um calorímetro com um bom isolamento térmico, é necessário fazer os descontos necessários das perdas de calor desse calorímetro para o meio. Além do método experimental utilizado para a determinação do calor específico, também existe a possibilidade da determinação do calor específico através de equações que se baseiam na composição centesimal do alimento.
Aqui estão alguns exemplos de equações para a determinação do calor específico, tanto de alimentos congelados, do lado esquerdo do slide, quanto para alimentos não congelados, do lado direito. Por que essa diferenciação? Porque, como a gente viu na tabela 2, o calor específico de alimentos congelados é muito menor do que o calor específico de alimentos não congelados. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Essas equações de calor específico, assim como as outras equações que a gente pode ver, como para condutividade térmica e difusividade térmica ou outras, elas sempre vão ter limitações. Algumas vão ser mais gerais, outras menos gerais, mas elas sempre vão ter algum tipo de limitação. Por exemplo, essa aqui, que é para calor específico de produtos abaixo do ponto de congelamento. A limitação dela é a temperatura. Ela não vai ser utilizada para alimentos não congelados, tá bom? Ela vai ser uma equação um pouco geral, razoavelmente geral, mas é necessário conhecer toda a composição centesimal do produto. No caso, é preciso ficar atento também que a quantidade de gordura mais a quantidade de sólidos totais mais a quantidade de água total vai ser igual a 1. Tá bem? Para essa equação. O calor específico de produtos acima do ponto de congelamento não vai utilizar a quantidade, por exemplo, de gelo, a fração de gelo. E ela vai ser, o limitante dela também vai ser a temperatura, ou seja, acima do ponto de congelamento da água. Outras equações também podem ser utilizadas, umas mais simples, umas mais complexas. Aqui, talvez a mais simples seja o cálculo do calor específico, utilizando apenas a fração de água conhecida. E aí nós temos uma limitação, por exemplo, para o CP, de calor específico de alimentos acima do ponto de congelamento, utilizando a concentração de água, que ele é válido apenas para alimentos entre 26% e 100% de umidade, ou sucos de frutas com mais de 50% de umidade. Então, existe sempre limitações e nós temos que estar atentos a elas. Obrigado, deixem um comentário aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida e não esqueçam de assistir as próximas aulas.